Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá! Nós estamos aqui hoje para continuar o nosso curso de Direito Tributário. Nós estamos aqui falando sobre as hipóteses de incidência do direito tributário, dos aspectos da sua hipótese de incidência. E é o que nós vamos falar hoje na nossa terceira aula. Meu nome é Juliana Dávila, sou professora de Direito Tributário e de Legislação Tributária, e eu vou conversar aqui com vocês sobre os aspectos que delineiam a criação do nosso tributo. Nós já tivemos uma primeira aula falando sobre a hipótese de incidência tributária, por si só como conceito. Nós falamos um pouco sobre o que é o tributo, sobre como criamos o tributo. Nós falamos um pouco também sobre uma linha histórica do nascimento da obrigação tributária, que ela começa na hipótese de incidência tributária, ela vai até o fato gerador, ela passa pela obrigação tributária, que é onde nasce o crédito tributário. E nós falamos na nossa segunda aula eminentemente sobre o fato gerador, que é o fato que ocorre no nosso mundo real, no nosso mundo dos nossos fatos e que está restrito à nossa norma. O que significa isso? É aquele fato que, de acordo com a nossa norma, quando ocorre, pode ser imputada a aplicação de se pagar-se um tributo, de cobrar-se um tributo, entre outras coisas. Nós falamos na aula passada também sobre a diferença da nomenclatura entre o fato gerador e o fato imponível, que só tem uma diferença na própria nomenclatura, porque eles significam basicamente a mesma coisa. Isso é para dizer para o nosso estudante, para sempre prestar atenção, de que a norma, ela advém anteriormente ao fato gerador. O fato gerador não depende da norma, é a norma que cria aquele fato no mundo real, quando ele acontece, sobreposto à nossa legislação tributária. Nós falamos também, na nossa primeira aula, voltando, sobre os aspectos da incidência tributária. Hoje eu vou falar sobre as suas características de incidência tributária, que decorre da relação da obrigação tributária. O que são esses aspectos da incidência tributária? Eu vou relembrar um pouquinho o começo da nossa aula, para a gente não ficar perdido com os alunos que não assistiram a primeira e a segunda aula. Nós estamos agora começando a nossa terceira aula. Pois bem, os aspectos da hipótese de incidência tributária, eles são divididos em temporal, espacial, material e, dependendo, um outro tipo de critério, que é o pessoal. O pessoal é pelo qual eu vou começar a falar, mas antes eu queria falar alguns conceitos da hipótese de incidência só para relembrar para os alunos que não viram a nossa primeira aula. A hipótese de incidência tributária é a legislação tributária, é a norma contida naquela legislação, no qual nós falamos onde ocorre o fato gerador, como nasce o nosso fato gerador e até onde ele vai. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a hipótese de incidência tributária leva em consideração um fato que ocorre, mas que deve estar descrito na norma. Ele deve estar descrito em toda a legislação tributária para ele poder ocorrer, para ele ter uma validade jurídica. Então, o que a gente fala da hipótese de incidência tributária? Que ela é uma valoração jurídica, que ela é uma fórmula de criação dos tributos, que ela é tudo isso e mais um pouco. O fato gerador, ele está restrito dentro da hipótese de incidência tributária. O fato gerador, ele não é único, ele não ocorre sozinho no mundo dos fatos. Ele precisa estar restrito àquela hipótese, ou seja, aquele normativo legal, aquele normativo da Constituição Federal, do nosso Código Tributário Nacional, das nossas listas anexas de tributos, entre outras coisas. Bom, entre os aspectos da hipótese de incidência tributária, eu prefiro começar pelo primeiro e o mais importante, que é o aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária. O que seria isso? Quando ocorre a hipótese de incidência prevista na lei, o legislador tem que deixar claro o aspecto pessoal de quem irá pagar aquele imposto e de quem irá cobrar aquele imposto. Ou seja, nós temos o contribuinte e um ente, uma fazenda pública, um estado, a União, os municípios ou o Distrito Federal. E assim vai. Esse aspecto pessoal é muito importante a gente delinear de forma ativa aqui. Por quê? Porque o aspecto pessoal, ele é o único que fica definido na legislação para o sujeito ativo. O que eu quero dizer com isso? Quem, em geral, já fica pré-definido é o sujeito ativo, é quem vai cobrar aquele tributo. O sujeito passivo, ele vai ser definido a partir da nossa hipótese de incidência tributária, a partir dos critérios os quais ele aparece na legislação, os quais ele é criado.
E é a partir daí que nasce o direito tributário, como um todo. Esse aspecto pessoal é muito importante, porque o sujeito ativo e o sujeito passivo da nossa relação, que nós vamos explicar na nossa próxima aula de obrigação tributária, eles ficam um pouquinho restritos. Por quê? O sujeito ativo, em geral, só pode ser uma União, um Estado, um Distrito Federal ou município. Por quê? Porque é quem tem capacidade de legislar sobre o direito tributário. É quem tem capacidade de cobrar de nós contribuintes. É quem tem a capacidade, além do poder constituinte, de fazer valer a norma tributária no nosso Brasil como um todo. Eu até tinha dado alguns exemplos antes, mas voltando ao aspecto pessoal, o sujeito é literalmente a pessoa que cobra ou a pessoa que vai pagar aquele tributo. Ele é dividido em sujeito ativo e sujeito passivo. Eu vou falar isso um pouco depois. Essa aula vai se restringir a falar sobre os aspectos pessoais da hipótese de incidência tributária. Nesse aspecto pessoal, independente desses aspectos, dessas pessoas diferentes, aquele tributo, ele sempre vai ser pago. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque independente do Estado ou do município, certas decisões são manifestas a outras pessoas cobrarem. O que isso significa? Que às vezes um Estado pode cobrar um determinado tributo que foi feito pelo nosso poder constituinte. Isso vai depender do nosso Distrito Federal, vai depender dos nossos municípios, entre outras coisas. Esse aspecto pessoal, ele se restringe muito à fazenda pública. Por quê? Porque, em geral, o sujeito ativo, que é o Estado, o Distrito Federal, os municípios, entre outras coisas, eles já estão pré-definidos, eles estão taxativos na nossa norma. Contudo, sempre tem uma exceção. A exceção, nesses casos, são daqueles no qual o Estado ou a União dá para outro ente fiscalizar aquele determinado tributo. Como, por exemplo, nós temos o DETRAN, nós temos o Departamento Nacional de Rodagens, no qual fiscaliza os pedágios, no qual recolhe os pedágios. Então, essa é a diferença que nós temos do sujeito ativo. Nós temos os taxativos, voltando a falar, o Estado, o município, o Distrito Federal ou a União, e nós temos aqueles outros entes que eles são cobrados, eles são reencalculados, na verdade, para cobrar aquele tributo de você. Por quê? Porque depende do departamento dele, depende de onde ele está. Por exemplo, o Departamento Nacional das Rodagens vai cobrar o seu pedágio. Os outros tipos de departamento, o DETRAN, vai cobrar um outro tipo de imposto. Então, é isso que varia o nosso tipo de sujeito. No caso do sujeito ativo, é até muito bom a gente relembrar disso agora, porque como o sujeito ativo, ele fica definido, o nosso sujeito passivo, que somos nós contribuintes, ele não fica definido. Ele fica a ser estabelecido dependendo do critério. Esse critério vai estar contido na nossa hipótese de incidência tributária. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu sou contribuinte de um determinado imposto, mas a minha mãe não é, o meu pai não é. E mesmo que nós tenhamos a mesma família, o mesmo tipo, ou que nós façamos, ou que nós obtemos o mesmo fato gerador. Nós voltamos a falar da importância da hipótese de incidência, porque todos os tributos e todos os impostos estão previamente previstos na legislação. Se ele não estiver previsto na legislação, ele não poderá ser cobrado. A mesma coisa ocorre com o sujeito ativo. Contudo, com o sujeito passivo, o legislador deixa ao critério da hipótese de incidência tributária. O que significa isso? Dependendo da nossa hipótese de incidência, é que nós vamos mudar o critério. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dependendo do tipo de tributo, do tipo de imposto, nem todo mundo vai pagar ele, vai ser um sujeito diferente, um sujeito responsável diferente. Por exemplo, o imposto de renda. Vamos voltar de novo ao imposto mais conhecido, o imposto de renda. O imposto de renda, nossos pais pagam o imposto de renda, mas se por acaso, quando eu era dependente da minha mãe, ela pagava o imposto por mim. Como é que eu vou dizer isso? Ela era responsável por mim, ela era responsável por pagar o meu imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Porque o imposto de renda como um todo, os meus pais pagavam, mas eu era dependente deles. Eu não tinha ainda essa capacidade. Eu não tinha ainda essa capacidade de fazer uma declaração. Eu não poderia ainda contribuir com esse determinado imposto, porque eu não recebia renda. Então, nós voltamos ao caso do fato gerador e da hipótese de incidência. Exemplo, a
A hipótese de incidência do imposto de renda é a aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. Nesse caso, o imposto de renda, eu recebendo uma renda qualquer, mesmo que fosse uma mesada, por exemplo, do meu pai, essa mesada não estaria restrita a um imposto de renda só para mim. A minha mãe, que na época era responsável legal por mim, ela fazia a contribuição dela, dando a declaração e me colocando como dependente. Essa que é a parte importante. Existem diversos sujeitos passivos. Nesse caso, esse sujeito é diferente. A minha mãe contribuía na declaração de imposto de renda e pagava o imposto e me colocava como dependente. Outro fato que é muito interessante e muitas pessoas não sabem, se você, estudante, é estagiário de direito, você aufere renda. Se você ganha a sua bolsa de renda e a sua mãe, por exemplo, os seus pais, te tem como dependentes, eles precisam declarar o que você ganha como dependente. Muitas pessoas, infelizmente, ainda são pegas hoje em dia no famoso leão, né, que a gente fala, que é quando a Receita começa a fiscalizar o imposto de renda, justamente por esse fato. Porque alguns filhos ou se esquecem de avisar, ou mesmo alguns pais não sabem, alguns contadores, que você precisa informar a declaração de renda dos seus dependentes. Os seus dependentes pode ser um sobrinho que está dependendo de você, que vive com você, pode ser os seus filhos, entre outras coisas. E é por isso que o aspecto pessoal é tão importante. Nós vamos ter também a solidariedade nos tributos, a capacidade contributiva, ou não, que nós vamos falar nas próximas aulas. Mas hoje eu queria restringir, aqui a gente vai falar do aspecto pessoal, nesse primeiro momento da aula, claro. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Esse exemplo do imposto de renda é um excelente exemplo, porque nós temos os dependentes, que eles não pagam imposto diretamente, mas eles precisam fazer o quê? Avisar a União, avisar os estados, avisar o Distrito Federal, como um todo nesse caso. Avisar a União que o imposto de renda, que você é dependente, que você ofere renda e que a sua mãe, os seus pais precisam fazer suas declarações. E é por isso que ele é tão importante e ele é tão falado assim. Bom, nós vamos continuar aqui falando do aspecto pessoal para relembrar que além do imposto de renda, quando vamos definir que determinados entes cobrem outros tributos, existe uma certa diferença entre os estados, entre a União, os municípios e o Distrito Federal. Essa diferença existe porque a capacidade pessoal de cada um, esse aspecto pessoal da hipótese de incidência, ele se difere entre cada pessoa que vai contribuir ou que vai pagar. Por que eu estou falando isso? Porque a norma, em geral, quando ela cria um tributo, se ele for estadual, federal, municipal ou do Distrito Federal, ela já vai saber diferenciar quase que automaticamente quem é que vai cobrá-lo. É por isso, então, por esse motivo exclusivo, é que o sujeito ativo sempre fica definido. E que o sujeito passivo, nós contribuintes, como um todo, de primeiro exemplo, que eu vou falar na próxima aula, ele vai ficar a ser definido de acordo com a hipótese de incidência tributária. Isso é muito importante ter na nossa mente, porque existem diferentes hipóteses, existem diferentes tempos de aspectos ou diferentes pessoas. Nesse caso, no direito tributário, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é quem cobra, é a nossa fazenda que está cobrando da gente, é a Receita, é a União, os estados, os municípios. E o sujeito passivo somos nós. Como a gente já falou, aqui eu queria deixar bem claro que a hipótese de incidência, ela vai ter um fato gerador de acordo com cada aspecto pessoal também. Em geral, quando o legislador vai definir um tributo, vai criar um tributo, ele pega aquele aspecto de incidência tributária e coloca dentro um fato gerador. Dentro de toda essa normatização é que ele inclui o aspecto pessoal, ou seja, quem cobrará determinado tributo, qual tributo será cobrado pelo Estado ou pelo município. E é isso que eu quero deixar bem claro. Em geral, essa sujeição ativa ou passiva vai depender muito do tipo de tributo que vamos pagar. Por exemplo, o imposto de renda, União, e assim vai. De acordo com o tempo, nós vamos começar a aprender quase que automaticamente quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Esse outro fenômeno que nós falamos de delegar a cobrança tributária para outros órgãos acontece muito. No caso dos pedágios, ele é praticamente